No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, gente, tudo certinho? Tudo tranquilo? Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você sendo membro, você pode ir na aba Comunidade, clicar lá e baixar o Telegram do nosso grupo de bate-papo. Se você quiser ajudar mais o canal, você tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e também segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_Vascaíno. Bem, minha gente, e o assunto SAF está dando o que falar, e antes de mais nada, eu vou colocar esse videozinho aqui para lembrar a você uma fala muito importante deste personagem. Eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Tá aí, ele dá uma declaração dessa e depois coloca o clube para vender. Vai entender a cabeça de Jorge Salgado, não é mesmo? E sua companhia, que ele não governa ou não comanda o Vasco sozinho. Bom, por falar em SAF, ontem os ex-candidatos que participaram da última eleição, aquela eleição que deveria ter valido do dia 7 de novembro, né? Eles deram uns depoimentos no GE, respectivamente o Alexandre Campelo, o Júlio Brandt, o Levenciano e o Sérgio Frias. E falaram sobre essa SAF aí, essa venda em que o Vasco fez um acordo aí com a 777 Partners, né, o grupo que comanda lá o futebol do Genoa e do Sevilha, um da Itália e o outro da Espanha, e que não andam bem das pernas, mas está aí essa venda aí que está sendo anunciada, 1 bilhão e 700 milhões, 1 bilhão e 400 milhões, 700 mil, 70 milhões 700 milhões, né? 70 milhões de aporte, enfim, é uma confusão danada, e aí eles resolveram se pronunciar. Vamos começar com Alexandre Campelo falando ao GE ontem na reportagem. Não sou contra a SAF, embora eu entenda que esta não é a única solução, talvez seja a solução mais rápida para o endividamento, mas não necessariamente a melhor. Outros clubes no Brasil, que estiveram tão endividados quanto o Vasco, conseguiram sair dessa situação, casos de Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Acho que as bases têm que estar mais claras, algumas coisas têm que estar mais transparentes, o sócio precisa ter conhecimento de tudo para poder opinar. No primeiro momento, o que eu vejo é um certo ilusionismo com os números. Fala-se em 1,7 bilhão de reais, para justificar isso colocasse que o 777 entraria com 700 milhões de reais por 70%, portanto os outros 30% que ficam para o Vasco valeriam 300 milhões de reais, mas no entanto o pagamento da dívida fica para o próprio Vasco. A gente não sabe ao certo se nessa compra da SAF eles estariam obrigados a quitar a dívida ou se manteriam parcelado, e aí quem faria o pagamento seria o próprio Vasco. Sem contar questões como o estádio e outros investimentos, que não ficaram claras. Acho que isso precisa ser muito transparente para que o sócio possa decidir. Agora você vai ouvir o ex-candidato Júlio Brandt, que é da Sempre Vasco, que seria a oposição da Mais Vasco, comentando sobre essa SAF aí que o Jorge Salgado quer nos meter. Sempre estivemos dispostos a conversar sobre a SAF, inclusive aceitamos o convite da diretoria administrativa para fazer parte do comitê que debate os conceitos da SAF. O que nós queremos é que o Vasco tenha a melhor SAF do futebol brasileiro, que represente o tamanho do clube e que faça dessa negociação uma negociação que permita que o clube seja campeão,
que preserve os resultados esportivos. Há poucos meses nós fizemos a proposta da pré-SAF, que é exatamente o que eles estão propondo. Claro que somos favoráveis. Não conhecemos os termos ainda, que é o que nos deixa preocupados, o que está na mesa, quais são as obrigações do clube, quais as condições desse empréstimo que o Vasco está pedindo. Mas isso que está sendo colocado pela diretoria administrativa é exatamente a pré-SAF. A nossa visão é que a SAF pode ser uma boa solução e deve ser colocada em discussão, desde que garanta o melhor resultado esportivo do clube. O que a gente quer é que o Vasco seja campeão de novo. Não só somos a favor, como colocamos na mesa uma proposta há pouco tempo. Não acho a proposta ideal, mas que deve ser considerada. Acho que o Vasco pode conseguir propostas melhores no mercado pelo tamanho que o Vasco tem. Não é uma proposta ruim, mas o Vasco é a maior negociação em curso no futebol mundial atualmente. Não tem nada disponível no futebol hoje como o Vasco, então precisamos fazer valer esse gigantismo. Podem aparecer outras propostas. Não é excluir, mas é somar. Não podemos dizer que vamos votar a favor agora, mas temos que analisar os termos. A diretoria administrativa tem que apresentar para o Conselho Deliberativo os termos do acordo, como sempre foi feito, e nessa reunião vamos decidir qual decisão tomar. A gente queria aprovar a previsão do Vasco ter uma SAF no estatuto, isso seria pacífico. O passo 2 é a aprovação dessa SAF. São dois caminhos diferentes, um é ter no estatuto a previsão do clube ter uma SAF, a segunda é esta SAF do 777, por exemplo, são dois momentos diferentes. Eu acho que se vier uma boa proposta a Assembleia Geral aprova. Agora, na sequência, você vai ouvir o que o Levenciano comentou sobre essa SAF do Vasco da Gama. Vamos acompanhar. Sou contrário à SAF nesses moldes, nesse preço e nas circunstâncias em que o Vasco está. Não sou contrário à SAF. Acho que pode ser uma alternativa inteligente em algum contexto. Não na situação atual do Vasco. A valuation depende muito do faturamento. E o faturamento na Série B por si só já é prejudicado. Não é o momento. O Vasco não precisa virar SAF para subir. Esse modelo apresentado e que vem sendo praticado no futebol brasileiro, a maior parte dos recursos é financiada pelo próprio clube e pela própria torcida. Esse aporte de 700 milhões de reais é meia verdade. O que entra são 70 milhões de reais, 50 milhões de reais, geralmente 10% do valor anunciado. O restante é extraído da própria operação do clube. O que gera uma expectativa de que o futebol terá um desempenho melhor por ser gerido como empresa, mas não é uma garantia. Existem empresas boas e ruins. Tudo indica que, nesse modelo dos 777 partners, boa parte das receitas virá de arrecadação do próprio clube. O Ronaldo recentemente falou em boas contratações se a torcida chegar junto e igualar o número de sócios torcedores do Atlético Mineiro. Ou seja, a própria torcida vai financiar. O americano vai levar, mas quem vai financiar a compra do americano é a torcida do Vasco. Não me parece um modelo atrativo do ponto de vista econômico. O Vasco não pode ser tratado como clube mediano, embora esteja esportivamente em um momento muito ruim. Na prática, é uma compra de 70% do nosso futebol por 70 milhões de reais. O nosso rival fatura isso em 20 dias. Não tem cabimento. Um clube de massa como o Vasco tem condições de arrecadar 160 milhões de reais por ano com sócio-torcedor. Por que entregar isso para alguém com um valor tão baixo? Quando o Vasco conseguir se organizar de uma maneira melhor, o Vasco vai conseguir resultados muito melhores. O Vasco é perfeitamente operável. É o contexto menos recomendável para ele virar empresa. Mal esportivamente, administrativamente e financeiramente. Além disso, em um futuro breve, deveríamos ter uma negociação por direito de TV de uma liga que está sendo formada. Estamos vivendo tempos de transmissões diferentes, muitas oportunidades. A liga vai melhorar a vida financeira de todos os clubes que participarem. Fico muito desconfiado com uma venda nesse momento em que estamos muito perto desse aumento de receitas. E complementando os ex-candidatos, agora é a vez do Sérgio Frias se colocar em relação à SAF. Não, sou a favor da SAF no Vasco,
mas sou a favor da constituição da SAF no Flamengo. O acordo é ótimo para quem compra e péssimo para quem quer vender sem autorização e na xepa por ter se mostrado incompetente para solucionar os problemas do clube, diferentemente do dito diversas vezes em campanha. Ninguém pode se posicionar sobre a venda do Vasco, politicamente. Seria uma infantilidade alguém se posicionar num assunto desses por questões políticas e se isso faz parte da pergunta só vem a demonstrar como esse processo está viciado ideologicamente. O associado do Vasco votará de acordo com o tamanho e grandeza do Vasco, baseado naquilo que, por exemplo, foi dito em campanha pelo hoje presidente do Vasco. Quando você é um clube associativo sem nenhuma perspectiva de melhora, finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, defendendo o próprio Jorge Salgado, o clube empresa apenas nesses casos, o que obviamente não se aproxima nem de longe do potencial e tamanho do Vasco. Bem, e se não bastasse isso tudo, o Mussa reapareceu ontem no Twitter e se posiciona a favor da venda da SAF do Vasco. Ele voltou e disse: votarei sim. Sempre briguei para que os sócios tenham voz. Vou continuar seguindo a minha coerência. Por isso é sim no deliberativo. Assim, seguirá para a Assembleia Geral, onde os sócios vão decidir se querem ou não uma SAF no Vasco. O importante é a transparência neste processo, comentou o Fausto Jesus, o Mussa, em seu Twitter. Diante disso tudo, meu amigo, eu gostaria que você comentasse o que você acha aí das falas, né, dos ex-candidatos, o Campelo, o Brant, o Levin e também o Sérgio Frias, e esse posicionamento aí do Mussa que reapareceu para falar que o voto dele é assim e que o Conselho Deliberativo tem que aprovar para que em AGE os sócios resolvam qual vai ser o destino do Vasco. Bom, eu vou colocar aqui a minha posição. Independente de quem seja o mandatário do Vasco, eu sou totalmente contra a SAF. O Vasco pertence à sua torcida, ao seu quadro de sócios, aos seus torcedores, obviamente. Portanto, essa história aí de SAF, isso é bom para time pequeno. O Vasco é time grande, está passando por uma má fase, estamos com problemas sérios financeiramente, sim, mas existe solução sem ser a SAF e sem ter que meter a mão nesse dinheiro todo aí, que a gente não sabe nem como é que vai ser essa operação. Não é por causa da gestão, mas sim pela SAF em si. O Vasco não está à venda e não pertence a nenhum mandatário do clube. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar neste momento, e no Radar Vascaíno volta logo mais. Um forte abraço para você e a gente se vê, hein? Valeu!